meus queridos, que a graça do Senhor esteja com a sua vida e a sua família. Sou o pastor Marcos Galdino, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que está em Rorainópolis. E hoje eu quero ler o texto de Mateus capítulo 12, do verso 43 ao 45, que diz o seguinte: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não o encontra. Por isso diz: Voltarei para minha casa donde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. O homem, ou ele é a habitação de Deus, ou é a habitação do maligno. O homem, ou ele anda na luz, ou ele está nas trevas. O homem, ou ele é do bem, ou ele é do mal. Não tem meio termo. Ou o homem está caminhando para o céu, ou está caminhando para o inferno. Ou ele está caminhando para a vida eterna, ou ele está caminhando para a morte eterna, longe, totalmente longe de Deus. Jesus nos mostra aqui uma verdade sublime. Quando o espírito imundo sai do homem, e por que o espírito imundo sai do homem? Porque o Espírito de Deus chegou naquele homem. E quando o espírito imundo sai daquele homem, anda por lugares áridos, sem vida, seco, ermo, procurando repouso, porém não encontra. Então aquele espírito imundo diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. A pergunta que a gente faz é: quando o espírito imundo saiu, ele varreu a casa? Ele pintou a casa, ele ornamentou a casa, ele deixou a casa bonita? Não. Foi o Espírito Santo que habitou naquele homem, que varreu, tirou toda a sujeira, tirou toda a sujidade, toda a imundície que havia naquela casa e ornamentou, deixou a casa cheirosa. Agora, uma outra pergunta devemos fazer: por que aquela casa estava vazia? Por que o Espírito de Deus ou o Senhor não estava mais naquela casa? Porque foi rejeitado. Porque foi rejeitado completamente, e aí ele saiu. Então, quando o espírito imundo volta e encontra vazia, lembrem-se que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. E o Espírito da luz não vai habitar com o Espírito das trevas. O Espírito Santo não vai habitar no mesmo homem com o Espírito Santo não habita com o Espírito das trevas na mesma casa, ou um ou outro. Só que o Espírito Santo chegou e expulsou o espírito maligno, mas o Espírito Santo que varreu, ornamentou, deixou aquela casa bonita, também foi rejeitado, e aí a casa ficou vazia. Por isso que quando o espírito imundo volta, encontra vazia, varrida e ornamentada. O que ele faz? Ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele e habitam naquela casa que estava vazia, varrida, ornamentada, cheirosa, brilhando, bonita. E ele vai tornar aquela casa pior 7 vezes mais. Se antes ele saiu e deixou muito sujo, agora vai deixar sujo 7 vezes mais. Se antes o estado daquela pessoa era ruim, agora vai ficar pior 7 vezes mais. Jesus disse isso, meus queridos, com respeito à nação de Israel, ao povo de Israel. Quando Jesus chega, encontra uma casa suja, mas Jesus chegou curando enfermos, ressuscitando mortos, dando vista a cegos, limpando leprosos, expulsando demônios, varrendo aquela casa. E tudo isso aconteceu enquanto Jesus esteve ali. Aquela casa estava bonita, as pessoas se maravilhavam, as multidões eram alimentadas, as pessoas estavam sendo abençoadas, mas rejeitaram o Messias.
Eles rejeitaram, disseram crucificam, crucificam. Mas vocês querem que eu solte? Ele não solta Barrabás. Livra Barrabás, que é um criminoso, que é um bandido. Deixa ele solto, mas Cristo prende, mata, crucificam. Aquela geração perversa preferiu o mal do que o bem. Preferiu as trevas do que a luz. Preferiu o espírito dos demônios, do mal, do que o próprio Espírito Santo, do que o próprio Deus. Por isso que Jesus aqui profere no seu final: o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E ele diz: assim também acontecerá a esta geração perversa. Uma geração que prefere um bandido do que um homem honesto. Uma geração que prefere um corrupto, um ladrão, do que um homem honesto. O homem honesto vai sair e o perdido, o perverso, o bandido, o ladrão vai entrar. Mas o estado deste povo, desta pessoa, vai ser pior 7 vezes mais. Assim aconteceu com Israel. E assim acontece com o ser humano individual. Mas o meu conselho como pastor: dê lugar a Deus. Abra o seu coração para o Senhor, ouça a sua voz que bate, abra o coração para Ele, para que Ele entre. Não dê lugar ao diabo. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.